pessoal, tudo bem? Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso canal Mais História. Eu sou a professora Edna Maia e hoje a nossa aula vai ser sobre a Fenícia. Quem está acompanhando o nosso canal já viu que a gente vem numa sequência agora de aulas sobre a Antiguidade Oriental. Então nós já falamos do Egito, já falamos dos persas e nós vamos falar agora a respeito dos fenícios. Aproveitem, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e venham comigo para a nossa aula sobre a Fenícia. Quando a gente fala da Fenícia, a gente lembra logo do Líbano, a gente lembra de madeira, a gente lembra de navegação. Então isso foi uma característica muito forte entre os fenícios, né? Então falar da Fenícia é falar primeiro de um povo de origem semita, assim como os hebreus, assim como outros povos da antiguidade, inclusive muitos que faziam parte da composição ali da Mesopotâmia. Eles habitavam uma estreita faixa de terras, né, que ficava entre o mar Mediterrâneo e a parte da montanha, das montanhas ali do Líbano. Então eles tinham uma dificuldade geográfica que era real, né? O território ele era estreito, não era favorável ao desenvolvimento da agricultura, não era favorável ao desenvolvimento da pecuária. Então eles tinham algumas limitações, mas eles tinham, por outro lado, se faltava terras férteis, sobrava madeira, que era o cedro, e sobrava também mar. Então eles tiveram que se virar. E se viraram de que forma? Utilizando a madeira para confecção, para fabricação de navios e utilizando o mar para poder navegar e fazer comércio. E foi desse jeito que a Fenícia ganhou fama, ganhou notoriedade e estabeleceram intensas rotas, né, relações comerciais com vários povos vizinhos, inclusive com o Egito, inclusive com a Mesopotâmia, com os persas, com os gregos. Vários povos foram os grandes navegadores da antiguidade, né? Os maiores navegadores do mundo antigo foram os fenícios. Só que a Fenícia, ela guarda algumas diferenças em relação às sociedades da antiguidade oriental, as tradicionais. Quando nós falamos do Egito e quando nós falamos a respeito dos persas, a gente viu, nós falamos de um poder centralizado, de um estado, de uma autoridade. No caso da Fenícia, não. Os fenícios, eles vão se organizar em cidades-estados, ou seja, cidades que eram autônomas. Embora elas estivessem dentro de um mesmo território, cada uma dessas cidades tinha seu próprio governo, podia ter sua própria moeda, tinha seu conjunto de leis, ou seja, elas vão funcionar de maneira independente, com governo próprio, independente das demais, e com o rei que governava com o apoio dos grupos sociais mais importantes e mais poderosos daquela cidade. A sociedade da Fenícia, gente, ela vai se organizar a partir dessa característica de um povo que faz comércio e que navega. Então a gente não vai ter aquela mesma estratificação social de quando a gente fala do Egito, que nós tivemos todas aquelas classes sociais compondo a pirâmide social. No caso da Fenícia, nós temos uma quantidade menor de grupos sociais. E diferente do que a gente estuda com relação ao Egito, por exemplo, a base da economia aqui não é a agricultura. Então a base está no comércio. Então a sociedade, os grupos sociais vão refletir justamente esse poder do comércio dentro da sociedade da Fenícia. Então é uma sociedade composta basicamente por comerciantes marítimos, donos de oficinas, porque a Fenícia, ela vai ter que, a partir da matéria-prima que ela tem, ela vai ser uma grande oficina, ela vai produzir para conseguir comercializar para outros povos, né? Negociantes de escravizados, também era uma classe que fazia parte, né, dessa sociedade da Fenícia. Os funcionários do governo, normal, de praxe que eles existam, né? Os sacerdotes, organizavam as questões religiosas, administravam os templos e por aí vai. Os pequenos proprietários, os trabalhadores que eram livres, os escravizados domésticos e ainda os próprios marinheiros, em sua grande maioria pobres, né? Porque eles vendiam sua força de trabalho, mas eles não eram donos dos meios de produção, eles não eram donos das embarcações, enfim, eles prestavam serviço. Graças a essa intensa rede de comércio marítimo e a existência das cidades-estados, algumas se destacaram. Entre elas, Tiro, Biblos, Sidom, Ugarit, foram algumas das cidades mais importantes da Fenícia, né? Como os fenícios, eles estavam organizados em cidades-estados e isso guardava uma certa autonomia, o que era bom, tem um outro lado dessa história que a gente não pode esquecer, que é o seguinte: o fato de das cidades serem independentes umas das outras, também acabava dificultando que eles se unissem contra os inimigos. Então, em vários momentos, os fenícios eles acabaram sendo dominados pelos assírios,
pelos neobabilônicos, pelos persas e, por fim, adivinhem por quem? Pelos macedônios, né? Já falei dos macedônios aqui, dominando o Egito, dominando os persas também. A economia, ela é uma economia basicamente voltada para a navegação e para o comércio. Eu disse isso para vocês lá no início. Então, o comércio marítimo é a principal atividade econômica da Fenícia, é a base dessa economia. Eles vão exportar armas de bronze, né, de ferro. Os artesãos tinham um papel muito importante na produção, por exemplo, de joias, de ouros, ourives eram muito importantes, né, também de prata. Produziam muitas estátuas religiosas, desenvolveram o vidro, né, o vidro colorido, utilizavam aquela tinta, né, do molusco, né, o murex, se não me engana agora, me falhou agora o nome do produto exatamente, que eles utilizavam para tingir os tecidos. Por isso que depois os fenícios vão ser chamados, né, de púnicos, né, porque era um povo vermelho. Foi assim, quando a gente falar das guerras púnicas, na hora que a gente estiver estudando a Antiguidade Ocidental, eu vou falar a respeito delas. Desenvolveram o vidro, já utilizavam os vidros coloridos, as tinturas coloridas a partir do murex, né, desse molusco, eles extraíam a tinta para atingir tanto o vidro quanto os tecidos. Agora, eles importavam muita coisa também. Então, eles importavam marfim, eles importavam metais também, perfumes, pedras preciosas, cavalos que eles não tinham, cereais. E como eles tinham uma intensa rota marítima, uma intensa rota comercial, isso facilitava que eles tanto pudessem, né, exportar como importar diversos produtos. Graças a essas intensas rotas comerciais, eles acabaram fundando colônias fora do território. Então, fora do território da Fenícia, eles acabaram dominando algumas regiões e fundando importantes colônias. Entre elas, a gente precisa lembrar aqui das colônias, né, de Chipre, da Sicília, também da Sardenha, Cartago. Depois a gente volta lá na Antiguidade Ocidental, nós vamos falar das guerras púnicas, né, da Batalha de Cartago, os cartaginenses. E essas cidades, nessas colônias que eram dominadas, que eram fundadas, elas serviam como uma espécie de entreposto comercial. Então, tanto eles conseguiam se abastecer, trazer seus produtos, comercializar, transportar para outras regiões, então as colônias eram importantes entrepostos comerciais. Graças também a esse intenso comércio, havia uma necessidade de organizar o que estava sendo comercializado, de organizar o que eles vendiam, para quem eles vendiam, quem pagou, quem não pagou, daí que também é responsabilidade dos fenícios a criação do alfabeto. O alfabeto de fonemas, que é o alfabeto que nós conhecemos e que vai servir de base também para outros alfabetos, né? O grego, o latino, o árabe, o próprio hebreu, o indiano. Então, os fenícios têm esse mérito de terem sido os criadores, né, do alfabeto. Eram politeístas, também acreditavam em vários deuses. Cada cidade tinha autonomia para cultuar quantos deuses, um deus principal, quantos deuses eles desejassem. Não havia uma interferência. Os sacerdotes eram importantes porque organizavam esses cultos, organizavam a entrega das oferendas. Então, basicamente, sobre a Fenícia, é isso que eu tenho para dizer para vocês nesse momento. É curtinho, é muito simples a história. Espero que vocês tenham gostado, gente. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Até a nossa próxima aula. Beijo, tchau, tchau.